Olá, meus amigos do estúdio da TV Êxito, Ambiente Legal. Hoje vai tratar de um assunto que, na verdade, diz respeito a todos nós. Todos nós somos agentes políticos. Todos nós temos nossas atividades e podemos e devemos participar da nossa vida em sociedade e na nossa vida naquilo que determina os nossos rumos. Um melhor exemplo que eu conheço disso, né, está aqui do meu lado, né? VJ, comentarista de futebol, vereadora, vice-prefeita, subprefeita, né, e dirigente política partidária, né, Soninha Francini. É um prazer estar com você hoje aqui, viu, Soninha? E uma ecomala com muito orgulho. Podem me chamar de chata, não me incomodo nem um pouco. Como a chatice começa em casa, comigo, com as minhas filhas. Então, eu não me incomodo de ser chamada de chata. Eu sempre exerci minha chatice em todos os lugares. Pois é, mas acho que todos nós temos que ser chatos um dia, né? Como um assunto chato e, ao mesmo tempo, fundamental, política e sustentabilidade. Como é que é conciliar a política, a sustentabilidade e a nossa sustentabilidade do dia a dia, Soninha? Então, se não passar pela política, não vai ter nenhuma medida com alcance necessário, com a profundidade, com a duração necessária para realmente produzir mudanças, garantir esse conceito que a gente, né, adotou depois de uns tempos de meio ambiente e ecologia. Agora chegamos no sustentabilidade, tentando fazer, né, uma síntese de tudo que está incluído, mas basicamente a gente não vai garantir um futuro com o conforto que a gente tem hoje, ou maior ainda, né, conforme o caso, se não zelar bem pelo que consome e pelo que devolve agora para o planeta. Isso é responsabilidade de cada indivíduo, de cada organização, de cada empresa, mas do setor público acima de tudo. E o setor público é decidido por meio das lideranças políticas escolhidas, dos representantes eleitos. Então, eu já contei essa história muitas vezes. A impossibilidade de eu interferir mais nas questões ambientais quando eu não era política foi uma das razões mais fortes para eu querer ser vereadora. Eu, na MTV, aproveitava cada oportunidade que eu tinha para falar de meio ambiente. Então, se eu ia apresentar um clipe do Midnight Oil, que é uma banda australiana, cujo vocalista foi até candidato ao Senado na Austrália, porque ele tinha esse perfil de militante ambiental, as músicas deles falavam sobre derramamento da Exxon no As Oceano camas pegavam fogo. Ele sabe! Beds are burning! Muito bem! Então, eu aproveitava, se eu ia apresentar um clipe de Midnight Oil, eu já enfiava algum outro assunto ambiental ali no meio. Aí a gente conseguiu, com o tempo, desenvolver um programa de debate na MTV, que era o Barraco MTV, tanto quanto eu pudesse falar era um barraco mesmo, era uma zona, era difícil controlar. Eu falava de meio ambiente, mas era legal despertar nas pessoas o interesse, porque às vezes elas vão dar mais ouvidos ao VJ da MTV do que ao pai, à mãe ou à professora, então eu tomava proveito dessa posição privilegiada e falava de reciclagem. Numa época em que, para você saber onde reciclar o seu material, só entrando no site do Sempre, era o único que tinha as informações ali, o compromisso empresarial pela reciclagem. Então, eu falava, você sabe quanto São Paulo produz de lixo num dia? Naquela época, a resposta era 15 mil toneladas por dia. Aí as pessoas ficavam muito impressionadas, aí eu começava a falar da responsabilidade de cada um, isso e aquilo, recicle, pronto. Aí muita gente se convencia e mandava um e-mail para mim depois, eu quero, como é que eu faço? Eu falava, entra lá no site do Sempre que você vai ver mais perto da sua casa, quem aceita, quem retira, quem compra. Aí a pessoa mandava outro e-mail, perto da minha casa não tem nada. Aí eu falava, não adianta, enquanto não tiver uma política pública voltada para material reciclável, seja qual for o formato, coleta domiciliar, postos de entrega voluntária, eu vou ficar aqui na televisão conscientizando as pessoas, elas vão ser conscientizadas, vão ter um trabalho danado para lavar um pote de margarina, que é uma coisa chata para burro, é muito mais fácil. E não tem onde jogar. E não tem o que fazer com ele. Então, isso me incomodava a ponto de eu querer ser vereadora para poder ser mais decisiva. Somando experiência, você já colocou uma de VJ com a conscientização, né? Agora, vamos mais adiante. Futebol e política, como é que é essa integração de experiências? Então, eu já era política quando eu trabalhava como comentarista de futebol, até porque os veículos em que eu trabalhava, principalmente a ESPN Brasil e a Folha de São Paulo,
sempre fizeram questão de ter posições políticas a respeito do que acontece no esporte. Quer dizer, nunca foi uma cobertura só de tabela, resultado, volta, foi pênalti ou não foi, 15 minutos a imagem frisada ali enquanto a gente fica discutindo. Claro que isso é discutido também, mas a gente discutia time mania, a CBF, o COB, as estruturas de poder, né, que se perpetuam. E aí começava a ficar mais pesado. Né? Claro, o gasto público no esporte profissional, no esporte amador, as formas pouco transparentes de apoio, de patrocínio, a lei de incentivo. Então, isso me agradava muito. Eu amo esporte, eu queria ter feito faculdade de educação física, eu não fiz porque eu engravidei no terceiro colegial e meus planos viraram de ponta cabeça e acabei desistindo da educação física. Mas eu amava trabalhar no futebol também porque eu podia falar de futebol, política e sociedade. As pessoas, às vezes, exageram um pouco a influência do futebol sobre a política. É um chavão, né, dizer que a ditadura militar se beneficiou da Copa do Mundo. Que os governantes tentam se beneficiar das glórias de uma conquista esportiva, é lógico que sim. Que eles conseguem... É o que eu não concordo. A Argentina ganhou a Copa de 78 com uma participação decisiva dos governantes, aliás, né? Na organização e etc. E as pessoas gostam da seleção da Argentina. Elas não falam, ai, que saudade dos generais, porque ali o futebol era outro. A gente também não fala, pô, no tempo do Médici é que se jogava bola. Não, é no tempo do Pelé, do Garrincha, do Tostão, entendeu? É. Então, eu não concordo que essa ditadores passam, mas o futebol fica. Que todo mundo tenta se beneficiar, tirar uma casquinha, lógico que sim, mas não funciona. Graças a Deus. Né? Ainda bem, só faltava. Tantas coisas Deus joga um bolão também. Né? Agora, como é que é hoje, conciliando também essas experiências, né? Como é que você vê hoje, criticamente, não só sua passagem pela Câmara Municipal de São Paulo, que foi muito importante. Teve lances ali, alguns golaços que você marcou, tanto que te projetaram para a vida da liderança partidária. Né? E como é que você enxerga hoje a Câmara Municipal de São Paulo, vendo ela um pouco de fora, né? Afinal, você está com outras atividades, mas você teve uma participação marcante lá, né? Como é que é o Legislativo paulistano, hein? Olha, cada vez mais os vereadores se dão conta que meio ambiente não é uma pauta de 3 ou 4. Não, aqueles ali são os do meio ambiente. Está ficando cada vez mais difícil separar o olhar do impacto ambiental de todas as outras decisões. Então, isso... A bagagem que já foi se acumulando nos últimos tempos, a votação do plano diretor, a aprovação, né, do que vigora hoje, já levou isso em conta. Quando a prefeitura mandou a sua proposta de revisão do plano diretor, super contestada, discutida, ok, mas ela já trazia muito mais elementos de preocupação com o impacto ambiental, principalmente em função das mudanças climáticas, do que a versão original do plano diretor. Depois, a gente teve, quando eu era vereadora, proposta pelo Natalini, sim, a criação da comissão de estudos, comissão parlamentar de estudos sobre mudanças climáticas. Eu acho até que você participou de alguma reunião ou foi um encontro na Câmara do Comércio Americana. O projeto original foi nosso, isso, lá pela liderança do PTB, exatamente. Então, antes o Frange subia na tribuna e falava de mudanças climáticas. Eu, o Natalini... Isso agora já passou a fazer parte do repertório da casa. São Paulo já tem uma política municipal. Aí você tem a política nacional e estadual de resíduos sólidos. Então as pessoas vão se dando conta que uma lei ambiental não é só a que cria a APA Bororé, que é uma lei super importante. Mas quando você fala de destinação de resíduos, de política de mobilidade, de uso e ocupação do solo, você tem que levar em conta as questões ambientais e todas essas decisões vão ter um impacto sobre os fenômenos climáticos no município e a nossa qualidade de vida na cidade. Não, mesmo porque São Paulo é uma coisa impressionante. Você tem Nova York e você tem a região amazônica toda. Você falou da APA. A região sul de São Paulo tem índio. É a mais extensa tribos, e né? A população, a densidade populacional é minúscula. Quer dizer, conhecer a cidade é uma coisa legal. Isso é uma coisa que a política propicia, né? Quer dizer, a gente cresce nesse campo, né? E na administração municipal, como é que foi gerenciar literalmente um bairro complicado, envelhecido? É um pesadelo. Você fala de chatos, tem muito chato lá naquele bairro.
né? Como é que é gerenciar os velhinhos, né? Isso. As velhinhas, né? E as pessoas mais descoladas de São Paulo, numa região como a Lapa, né? Então, e assim como eu me vanglorio de ser ecochata, os lapianos se orgulham de serem chatos, porque é isso, eles são muito mobilizados, organizados, pressionam, então vem a associação comercial, a OAB Seção Lapa, as associações de amigo de bairro, o Jornal da Gente, que é um jornal muito antigo e conhecido na região. Então, quando eu aceitei ser subprefeita, o pessoal falou assim, Ih, você vai ver que lá na Lapa tem um pessoal chato que só vendo. Mas acho ótimo, vamos dividir os problemas com eles. E se somos chatos, né? Porque você pegou Pacaembu e Perdizes, a subprefeitura, né, da Lapa começa na Avenida Pacaembu, então ali você já tem a Viva Pacaembu, por exemplo, que é super atuante, Perdizes, Barra Funda, Lapa propriamente dita, Vila Leopoldina, Jaguaré e Jaguara. Nossa Senhora. Então ela começa na Avenida Pacaembu e ela termina em Osasco. Ela é cruzada, é a única subprefeitura que não só é ladeada por duas marginais, porque ela fica bem no encontro das duas, como atravessa as duas marginais. Então, você imagina, só em questões ambientais, a quantidade de coisas que você tem que lidar num território desse tamanho e com essas características. O abastecimento de São Paulo está lá. Pois é. E o fluxo de transporte também, né? Você tem várzeas e baixadas de todos os tipos, além dos rios. E aí, quando você olha as plantas antigas do Tietê, o que a gente fez com o Tietê não foi só a ocupação das margens, portanto, a impermeabilização das margens. Mas desde que se retificou o leito do Tietê, você já começou a inviabilizar São Paulo. Porque a própria Lapa, uma das nossas unidades da subprefeitura, você tem a sede na Guaicurus, e tem uma unidade de transportes, almoxarifado, depósito de grandes materiais, pátio de caminhões, tudo, que fica lá na marginal Tietê, perto da Faculdade Rio Branco, naquela região ali. Ali, olhando as plantas, né, da região, ali era a curva do rio. O Tietê fazia uma curva, literalmente a curva do rio. Então, imagina que onde você tinha meandros e várzea e margens permeáveis, hoje você tem, na prática, um canal, né? Ele não foi canalizado no sentido de passar por dentro de um cano, mas o Tietê, que era um rio, foi tratado como um canal, inclusive agora, né, com as margens concretadas. Então, você está lá na subprefeitura, você tem que lidar com o fato de que a água está subindo ali na sua esquina, mas o problema foi que retificaram o Tietê no século passado. Então, essa responsabilidade de resolver problemas imediatos e muito próximos, tendo de lidar com causas distantes no tempo e no espaço, é um pesadelo que o próprio prefeito não tem, que o ministro não tem, porque você está ali na calçada, você está ali, a água está subindo. Então, se a subprefeitura tivesse mais recursos, se tiver mais recursos, que é uma promessa do Haddad agora, aliás, nenhum dos prefeitos diria o contrário, né, dos candidatos. Se a subprefeitura tivesse mais recursos, ela conseguiria fazer um atendimento muito melhor para as pessoas. Mas, mesmo assim, algumas coisas estão muito fora do alcance da subprefeitura e dependem mesmo de medidas estruturais, de obras gigantescas, de uma reorganização da cidade, do uso do solo, que vão muito além do limite ali da sub. Nessa questão específica da infraestrutura, você trabalhou num bairro que envolveu uma discussão grande sobre a avaliação de impacto ambiental. Porque ali é um bairro estrangulado, a gente fala em Tietê, mas a via de tráfego também, que é um rio de gente, ali são muito poucos, né? E você tem ainda a Avenida Água Branca, tal, que realmente é muito estrangulado. Uma operação urbana que não funcionou, está parada pela metade. E 2 big shopping centers ali, em lugares que alagam, né? Como é que foi lidar com essa discussão e com os chatos que as envolvem também? O shopping eu já peguei inaugurado. Quando eu pensava assim, deixa eu ver os problemas que eu vou ter na subprefeitura. Bom, tem o shopping, de cara eu já sabia, pelo impacto no trânsito, evidente, e também porque ali é um lugar, é uma baixada impermeabilizada que alaga. 2 estádios de futebol? Na minha primeira semana como subprefeitura, a água subiu ali naquela última quadra da Pompeia, acima dos orelhões. Nossa. Então, eu fui para lá, eu estava vindo de outro lugar da cidade e eu cheguei e tinha acabado de cair o mundo na Avenida Pompeia. Então, se tinha carros virados, carros empilhados,
a água descendo, assim, né, da altura do orelhão. Então, eu ajudei uma das moradoras ali a jogar os móveis no lixo, pilhas de livros. Foi, assim, a primeira madrugada como subprefeita. Foi desse jeito. E aí você começa a tentar resolver o problema, que evidentemente vai muito além de limpar o bueiro, simplesmente. É muita água para pouco espaço. Então você começa a ver que todo o sistema de captação de água de chuva é subdimensionado. Por exemplo, porque não tem bocas de lobo ao longo de toda a rede. Você só tem boca de lobo lá embaixo, no vale. Então, a água que poderia, né, ser absorvida pelas... Ao longo, né? Exatamente. Que ela chega lá embaixo com muito mais força, com muito mais velocidade. Então, além do volume, você tem o impacto da enxurrada mesmo, né? Como um engenheiro comparou para a gente. Se você joga água devagarinho no ralo da pia, ela vai. Mesmo que seja um balde. Vira o balde de uma vez. O que acontece. É chamado de efeito runoff, que eles Exato. chamam, velocidade. Então você vai vendo que algumas coisas são simples. Se você tivesse mais bocas de lobo ao longo da avenida, isso já melhorava. Se você tivesse piscininhas também para ir contendo a água, mas não lá embaixo, lá ao longo também, né, de toda a avenida, você ia contendo um pouco a água e permitindo que ela extravasasse quando a capacidade de captação da galeria já tivesse recuperada. A galeria, eu pensei que ela estava imunda. Um dia a gente entrou na galeria com a equipe de limpeza e não estava, mas ela tinha paredes que um dia foram construídas para segurar a água enquanto uma obra era feita mais abaixo e que nunca foram demolidas. Olha só. Então você vai descobrindo coisas simples que resultam, né, em problemas muito graves. Ainda assim, o volume é muito grande e você ainda precisa tomar uma série de outras providências. E aí você começa a ter os conflitos dentro dos próprios planos elaborados na administração municipal. Os arquitetos encarregados dos projetos da operação urbana previam que ali onde é o Clube Nacional, naquela parte ali, no Palmeiras, CT, ali era para ser um parque com uma lagoa. Que não tem, não, mas que enche, né? Isso, aí você vai ter lá o empreendimento agora grande da Tecnisa, um bairro com muitos conjuntos de escritórios e tal. Então, não tem como aprender sobre a cidade mais do que sendo essas duas coisas, vereador e subprefeito. Porque você é obrigado a se debruçar pela legislação toda, pela história da cidade, e aí na subprefeitura você entra na galeria e vê que tem uma paredinha de contenção que foi erguida e que nunca foi derrubada. É o mais incrível, né? É você ver que nos detalhes muita coisa se perde, mas muita coisa pode se ganhar também. É por isso que eu, às vezes, me desespero, mas, em geral, eu me reconforto de saber que, se você pesquisar de verdade, você vai descobrir como minimizar os problemas com algumas medidas muito simples. Então, porque se você pensa só que retificaram o Tietê, você fala, meu Deus do céu, como é que eu volto um século no tempo? Não volto. Não volto. Mas com algumas outras coisas inteligentes, básicas, você já melhora muito. Nessa questão que envolve mobilidade urbana, né, é a questão da mobilidade urbana. Nós acabamos de falar sobre o impacto ambiental de grandes obras num bairro congestionado, como é o bairro da Lapa e adjacências. E você é uma adepta das duas rodas. Também. Né? Não só bicicleta, mas também moto. Né? Como é que você vê hoje essas opções modais da cidade de São Paulo? Essa é a pergunta perfeita. Opções modais. Porque em 2008, por exemplo, a grande promessa de campanha de quase todos os candidatos era mais metrô. Não, eu vou fazer 5 quilômetros, eu vou fazer 40 quilômetros de metrô, eu vou investir 1 bilhão em metrô. Discussão. Ótimo, adoro metrô. Todas as grandes metrópoles dependem muito de metrô. É um transporte de alta capacidade, regular, previsível, seguro. Adoro. Mas, em primeiro lugar, metrô é caríssimo. A prefeitura pode colocar 1 bilhão que não dá nem para o cheiro do que a gente precisa fazer. Segundo, ainda que o dinheiro desce, é uma obra demorada. É lógico que é. Ainda mais porque fazê-la agora implica em muito mais desapropriações, muito mais estudos, muito mais possibilidade de ações judiciais, questionando o valor da desapropriação. O transtorno... Rasgar a cidade custa muito, cara. Claro, e o transtorno que a obra causa também é muito pesado. Eu lembro um tempo atrás, quando anunciaram na televisão,
As ruas tal e tal da Vila Mariana vão ficar interditadas por 3 anos para construção de... Fala isso para o comércio. Né? Não é? Agora mesmo, agora quando eu era vereadora, teve uma discussão muito séria com os comerciantes de Santo Amaro, porque o imóvel seria desapropriado, mas o ponto comercial não tem nada que compense. Eles tinham um centro comercial. Se cada um vai para um lado, a vantagem que eles tinham ali todos juntos. Então, foi uma discussão seríssima. Então, o metrô é muito caro, é muito demorado. Não é adequado para todas as situações. As pessoas imaginam que um dia vai ter metrô em cada esquina. Isso nunca vai acontecer. O sistema de ônibus é o que complementa idealmente o metrô, porque ele pode ser mudado com mais facilidade, se for o caso. A cidade vai se transformando, outras necessidades aparecem. A Berrini, 20 anos atrás, era um brejo, e hoje é o que é. É uma discussão que eu até acho interessante, você deve ter convivido. Como é que é conviver com o lobby das empresas de ônibus? Porque elas, em vez de serem capilares, elas disputam os corredores. Né? Pois é, mas esse é o erro da gestora. A concessão é do poder público. As empresas são concessionárias, elas têm um contrato, elas têm responsabilidades estabelecidas em contrato e a prefeitura, claro, se baseia na própria legislação. Então, é dever da prefeitura gerir o sistema, administrar as linhas-tronco, as linhas que alimentam os corredores, e a prefeitura abdicou disso nesses anos todos. Então, não adianta você fazer uma faixa exclusiva de ônibus, é ótimo, porque você dá prioridade para o coletivo em relação ao individual. Isso é elementar numa cidade. Mas se você só dá prioridade para o coletivo e você simplesmente enfileira todos os ônibus numa faixa exclusiva... não vai. É como você ter um caixa de supermercado para idosos, gestantes, pessoas com deficiência, lactantes, bebês de colo. Você entendeu? A faixa de ônibus sem uma boa gestão é isso. É uma faixa preferencial que você coloca lá 20 ônibus em fila, como 20 idosos num único caixa de banco. E como é que é lidar agora essa questão com outro conflito? Ciclovias e corredores. Então, nem o metrô é a solução para todos os nossos problemas, nem os ônibus vão resolver tudo e nem a bicicleta é a salvação. Tem gente que achava que eu estava propondo que se todos andássemos de bicicleta, daria tudo certo. Bom, se todos andássemos de bicicleta, talvez, mas não é isso que eu acho, não é isso que eu defendo. Você também não defendia o reino dos Teletubbies também, né? Todo mundo com aquele uniformezinho. Ali. Não pensei nisso, mas a gente pode... Não, a bicicleta é um dos modais que podem ajudar muito a vida na cidade, tanto para aquele que opta pela bicicleta, que pode descobrir que as distâncias são menores do que a gente imagina. Você perde tanto tempo no trânsito da Consolação até a Marginal Pinheiros, que as pessoas nem sabem que ali são 5 quilômetros e que pedalando na descida você iria muito bem, desde que tivesse a segurança, as condições adequadas. De bicicleta, você descobre como pode ser agradável se deslocar pela cidade, você passa raiva em deslocamentos no seu automóvel. De bicicleta, claro que você tem que estar atento, tem um outro tipo, né, de tensão, de cuidado, de postura, lógico, mas pode ser muito agradável. O mesmo trajeto que você faria com raiva no automóvel, você faria com prazer na bicicleta. E conforme o horário, você faria mais rápido. Podia fazer comboios de bicicleta, inclusive. Essa é uma das possibilidades. Tem gente que acha que a bicicleta não serve para São Paulo, porque a cidade é muito grande, porque tem muito carro, porque tem muita ladeira, por causa do clima. Todas essas coisas podem ser contornadas por um bom sistema cicloviário. Então, também não adianta competir dizendo eu vou fazer 14, 50 mil quilômetros de ciclovia. Não é essa a proposta. Você tem que construir um sistema cicloviário que leve em conta as necessidades de deslocamento das pessoas, os desejos de viagem, que é o que você faz no desenho de qualquer sistema de locomoção. Quais são os desejos de viagem? É da estação Barra Funda até o shopping? É do shopping até o clube? Do clube até onde? Então, a partir desses estudos de origem e destino, de deslocamento, e analisando as condições do viário, a topografia, aí você desenha os caminhos para as bicicletas. Não é simplesmente apertar uma avenida para caber uma bicicleta ali entre o asfalto e a calçada. Realmente analisar para cada lugar da cidade. Como é que você vê hoje como é que isso está desenhado em São Paulo? Porque tem ciclovias que praticamente não funcionam, são sazonais e não têm uma funcionalidade para o dia a dia da cidade. Tem passarelas de bicicleta que acabam perdendo o uso, perderam tanto sentido que perderam o uso. Hoje, o corredor central da Sumaré,
que já foi, o canteiro central da Sumaré, aquilo já foi chamado de ciclovia. Não foi uma ciclovia, era no máximo uma ciclopassarela. Você pega a bicicleta, vai até o fim, volta, passeia. E no fim ali virou uma pista de corrida e caminhada muito mais frequentada do que se fosse para as bicicletas. O que faltava ali? Origem e destino. Se aquela faixa da Sumaré ligasse o metrô Barra Funda, o Shopping West Plaza, o Palmeiras, ao metrô Sumaré, a Henrique Schalman, e dali se conectasse com uma via que leva até o trem lá embaixo na Marginal Pinheiros. Aí é uma via, do contrário, não é uma via de locomoção. Mas isso também está melhorando nas últimas gestões. Já foi amadurecendo dentro da própria administração pública, dentro da própria companhia de engenharia de tráfego. Já tem gente na companhia que entende do riscado, que entende a necessidade, que defende os estudos e a implantação das ciclovias. Porque até uns anos atrás, dentro da administração pública, ninguém acharia que isso é um assunto ao qual se deve dar importância, no qual se deve investir recursos. E os carros especiais? Você sabe que nós vivemos aqui uma espécie de ditadura no Conselho Nacional de Trânsito, que seja, com referência às motos tradicionais, bicicletas, mas não se pensa em triciclos, né? Em bicicletas motorizadas, né? Teve uma discussão aí recente na cidade do Rio de Janeiro, absurda, né? E meios de transporte, até mesmo mototáxi, né? Como é que você vê esse engessamento do nosso trânsito? Você acha que isso piora o trânsito, como dizem, ou será que isso não seria uma solução, como nós temos na Ásia, por exemplo? Né? Tem que estudar as possibilidades. Assim, os mototáxis, eles são permitidos em cidades com até 100 mil habitantes. Eu acho que, tudo bem, é razoável estabelecer limites, onde você pode ter ou não alguns desses tipos de veículos, mas não proibir simplesmente. Então, um triciclo, por exemplo, ou uma bicitaxi. Tem um rapaz que todo ano, no Dia Sem Automóvel, ele comparece aos eventos do Dia Sem Automóvel com a sua bicitaxi. É um triciclo movido a pedal, que não se destinaria propriamente a deslocamentos utilitários, mas a um trajeto turístico em alguns pontos da cidade. Então, eu acho que se você estudar as possibilidades, as necessidades, você poderia incluir outros veículos, mas é como você falou, sequer as bicicletas elétricas estão regulamentadas com clareza, a ponto, né, o guarda de trânsito não saber se fazia o bafômetro no rapaz da bicicleta. Na verdade, o ciclista protestou contra o fato do carro da Blitz estar parado em cima da ciclovia, da calçada, da faixa de pedestre. Então, não foi nenhuma dúvida do agente ali, né? Foi uma retaliação mesmo, mas que suscitou uma dúvida. Afinal, a bicicleta elétrica é um ciclomotor, e, portanto, se enquadra nessa categoria com tudo que ela exige, ou é uma bicicleta? Eu que já tive uma bicicleta elétrica até me roubarem no fim do ano passado, garanto que é uma bicicleta. Você falou uma coisa importante, roubarem até no ano passado aquela sua motocicleta. A moto e a bicicleta elétrica. Eu consegui ficar sem as duas em 2012. Como é que é lidar com a violência urbana, hein, Soninha? Olha, assim como no caso da mobilidade, você tem uma responsabilidade enorme do poder público, dos governantes, de fazer o diagnóstico correto das causas da violência. Então, quando se decide atacar o uso de álcool e direção, isso é a partir de um diagnóstico claríssimo de que o álcool está relacionado a milhares de acidentes. Quando você começa a fazer uma campanha, como foi feito agora, né, na última gestão, de respeito à faixa de pedestre, você também parte de um diagnóstico adequado. Então, nas questões de mobilidade, você tem essa responsabilidade muito grande do poder público, devidamente baseado em estudos sérios, em conhecimento técnico, em estudos e experiências feitas, e, claro, a responsabilidade de cada cidadão. Em relação à segurança, de um modo geral, vale a mesma coisa. Quer dizer, você tem que usar corretamente os muitos números que são produzidos sobre a segurança pública e estudar seriamente para ver qual que é a causa daqueles problemas. Então, você tem hoje em dia um repertório até de clichês. Não podemos ficar só no clichê, né? Assim, claro, aqui falta tudo, faltam hospitais, falta lazer. Ok. Falta, sem oportunidades de lazer, que não sejam só encher a cara no boteco,
dançar o pancadão e fazer sexo sem proteção, realmente você não vai conseguir combater a violência propriamente. Mas também não é só isso, não é só ter o lazer, o hospital, e achar que a violência vai diminuir num lugar em que se cultua a violência, por exemplo. Isso para mim é muito sério. Em vários lugares da cidade, e aí pode ser nos Jardins ou no Capão Redondo, na Brasilândia, em que a violência é cultivada. É cultivada. Por mais que a gente diga que é contra a violência, tem gente que adora a violência, que acha um jeito bacana de se divertir, que acha um modo justo, legítimo de resolver uma disputa, entendeu? Vamos para o pau e vamos ver quem é que ganha. Tem gente que acha sedutor aquele cara que é violento, que oprime, que anda armado, que bota a ordem no pedaço. Então, que sociedade é essa em que as meninas, por exemplo, são seduzidas por um cara porque ele é violento, porque ele é grosseiro, porque ele dirige feito um doente, entendeu? Então, mas sempre tem uma queda pelos acelerados mentais, é uma coisa histórica. Pois é, a gente tem que oferecer alternativas. As meninas podem ser igualmente seduzidas por um cara que joga basquete, que é um espetáculo, que rima muito bem, que ou dança que pode ser gentil, pra caramba, né? Entendeu? Mesmo a virilidade tem outros signos que não precisam, né? Muito menos passariam pelo pó de arma, que é fácil ser macho, né? Dizem que o Coronel Couto igualou todos. Né? Tinha uma música do Bezerra da Silva, você com uma arma na mão é um bicho feroz. E eu tomo muito cuidado sempre, quando sou eu que estou escrevendo um texto, em briga de torcida, por exemplo, de não dizer, olha, a ousadia dos vândalos é cada vez maior. A ousadia não, isso é covardia, não existe ousadia nenhuma em você recorrer a um porrete desse tamanho, ou um revólver, para se afirmar. Isso não é ousadia, isso é covardia. Mas, de novo, tem a cultura da violência, a admiração por um cara. O bandido não pode ser o herói do pedaço. Se ele for, a gente precisa agir de muitas maneiras no lazer, na educação, na política urbana, na produção de outros espaços, outras referências. Mas se não tiver uma política de fiscalização, apreensão de armas... Não vai. Não. Na verdade, isso passa por uma reformulação da cultura. Né? Da cultura e do sistema. A segurança tem que funcionar como um sistema mesmo. Se o crack chega aqui e a cocaína entra pela fronteira, se a arma está na mão de qualquer um que quer roubar um celular, de onde vieram? Qual é a origem desses produtos? Então, tudo isso tem que ser abordado muito além do clichê, sabe? Ah, mas... não tem lazer. Não tem, então que dar lazer. Mas em volta de uma quadra, de um campo de futebol, de um clube desportivo municipal, também pode ter várias armas de fogo. Todos esses elementos. Na verdade, é o que a gente estava dizendo. Quer dizer, o nosso dia a dia, né, e aí é que a Soninha retrata tão bem, é toda a política. Toda a política é o nosso dia a dia. É essa naturalidade e de enfrentamento dessas questões que a gente deveria buscar daqui para diante sempre no nosso dia a dia. Né? Muito obrigado por você ter vindo aqui. Podíamos ficar mais tempo, mas infelizmente o tempo nós somos escravos dele. Né? Obrigado, Soninha. Podíamos ficar menos se as minhas respostas fossem mais sucintas, mas isso eu preciso elaborar melhor. Obrigado e obrigado a você que nos assistiu aqui no Ambiente Legal.